A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje, a 26 de abril de 2026, o quarto domingo da Páscoa. E com alegria, ficamos juntos ouvindo o bom pastor. Na sua companhia, nós teremos repouso, amizade, proteção, missão. Jesus é o bom pastor que a humanidade necessita. Nós somos o seu rebanho. Ele cuida de nós. Nós precisamos da sua presença, da sua palavra, da sua luz. Cada um de nós também, pela graça do batismo, nos tornamos uns para com os outros, pastores, zeladores, servidores. A pastoralidade faz parte do nosso programa de vida, da nossa fé, que nos empenha para deixar o mundo melhor do que o encontramos e nos comprometer a fazer do mundo um ambiente universal de paz. A paz do Redentor, a paz do ressuscitado esteja contigo. Bom domingo para ti e para os teus. Nós temos hoje, na oração inicial da Santa Missa, a fórmula tão bela para rezar dizendo ao Senhor: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue aonde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste quarto domingo da Páscoa, encontramos na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 14 e de 36 a 41. O salmo responsorial será o Salmo 22, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. A segunda leitura está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos 20 a 25. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. Bom domingo para si e para a sua comunidade, que a tem como seu pastor ou sua pastora. Bom domingo para você em família, que tem pastores, uma família pastoral. Sim, nós nos pastoreamos. Quando éramos crianças, nossos pais diziam para os mais velhos: eu vou sair, eu vou trabalhar, pastora os menores. Pastorar, para nós, era dar conta daquelas responsabilidades que preservavam e garantiam a vida, a ordem, as condições necessárias para a felicidade. Em grande escala, a pastoralidade é preparar a todos e tudo para que sejam felizes. O mundo está necessitado de felicidades. O mundo não necessita de guerras, não necessita de mortes tão programadas e caras como ultimamente estamos tendo que amargar de modo imposto e desumano. O mundo necessita de bons pastores, pastores que alcancem a todos, desde a família até a esfera do governo. Sim, a pastoralidade extrapola, então, a raia religiosa e alcança como condição e necessidade todos os compromissos geopolíticos internacionais. Estamos necessitados de homens e mulheres capazes de dar a vida. Não necessitamos de homens e mulheres egoístas, mercenários, corruptos, prostituídos por dinheiro e poder,
assassinos, criminosos, que tristemente estão tirando a vida do nosso povo. Todos estes maus pastores encontrarão com o bom pastor para serem julgados. Sim, daremos conta da vida diante de Deus, porque Ele nos mandou o bom pastor Jesus, capaz de dar a vida e dar a vida em abundância para todos nós. Convido você então para ouvir a palavra de Deus e ouvirmos juntos a primeira leitura da Santa Missa deste quarto domingo da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Voltamos ao dia de Pentecostes. Na liturgia, em sua ritmia, estamos indo ao dia de Pentecostes, portanto, 50 dias após a Páscoa. Nestes 50 dias, temos as 7 semanas do tempo pascal, que iniciamos na noite santa da vigília e, sobretudo, com o domingo de Páscoa. Neste tempo, experimentamos, paulatina e gradualmente, a presença do ressuscitado entre nós e conosco, que vai se revelando e nos habituando, nos acostumando à verdade de que Cristo ressuscitou, para que proclamemos um sonoro, bonito, festivo Aleluia. Aleluia! O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Esta é a causa da nossa alegria, segurança e compromisso de fé com o ressuscitado, que é o crucificado. O Senhor está conosco, veio morar entre nós. Não temos dúvida de que Ele nos acompanha em tudo, em todas as ocasiões, como Senhor e Mestre, como o próprio São Pedro o testemunha no dia de Pentecostes, como ouvimos na primeira leitura da Santa Missa de hoje. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que fora crucificado, mas que está vivo, ressuscitou. Este é o anúncio querigmático, que desperta em nós, pela ação do Espírito Santo, sempre uma pergunta: o que este anúncio provoca em mim? Como a minha vida se situa diante desta conversa que agora altera a minha fé? Não basta então uma fé superficial, rasa, tênue, volátil, episódica ou de eventos surpreendentes, festivos ou de dores, de angústias. Nós precisamos de solidez, precisamos daquela constituição forte de fé
que empenha a vida com seriedade. Superficialidades, futilidades, coisas passageiras não servem mais. A fé cristã precisa cada vez mais de fundamentos. Precisa de estudo, precisa de acuidade visual, visão aquilina, longevidência. Precisa de compromisso cotidiano, lá onde o Senhor nos encontra e nos empenha. Sim, com a vida, com a totalidade de tudo aquilo que chamamos vida, vida plena. É de vida em abundância que o nosso Deus sente prazer em nos comunicar. Então, a vida em abundância nasce e brota da conversão. O que faremos? Nos converteremos. Hoje, sim, hoje, precisamos de novo colocar esta pergunta como os ouvintes de Pedro colocaram-na diante deles, de Pedro e dos 11 apóstolos, dos demais apóstolos. O que devemos fazer? E ouvir da igreja o pregão quaresmal: convertei-vos. Vocês deverão ser batizados em nome de Jesus para receberem o perdão dos pecados, receberem o dom do Espírito, porque é Ele que vai dirigir a vida daqui em diante. Nós precisamos então da graça do Espírito que nos conduzirá. Que Deus nos abençoe para que hoje esta palavra seja ouvida, que cada um de nós dê o seu sim, evolutivo, comprometido, renovado. Naquele dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se uniram aos que seguiram Jesus. Hoje, vem e segue Jesus conosco. Hoje, volta à tua igreja. Hoje, volta ao Evangelho. Hoje, volta à tua família. Hoje é o dia da tua salvação e da tua felicidade. Vem para a comunidade. Volta à tua igreja. Nós estamos te esperando com o coração e as portas da igreja abertas para te receber. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos à Igreja Católica. A todos, bom domingo, o domingo do Bom Pastor. Nós somos pastores e pastoras que o povo de Deus espera e agradece. Então, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso programa de hoje, a palavra é Jesus Cristo. Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Pelas águas do batismo nos abristes a jornada rumo à terra prometida, exultantes pelo dom da vossa Páscoa. Nossa vida foi da graça revestida. Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Afugentas toda sede, toda fome, reunindo o rebanho no aprisco. Sois a vida que renova o universo, verdadeiro, bom e justo sois o Cristo. Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Aleluias entoamos nesta terra, pois o reino se firmou em nosso meio.
Viestes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo, o quarto da Páscoa, a pastoralidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, um dos vieses mais conhecidos e propagados em nossa fé é aquele que de Cristo toda a Igreja recebe e nela, através do batismo, cada um de nós. A um só tempo, pelo batismo, cada um de nós se torna sacerdote, profeta e pastor. Sacerdote para oferecer a Deus o sacrifício de sua vida, unido ao de Cristo. Sacrifícios agradáveis a Deus, que poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele fez em meu favor, diz o salmista no Salmo 15. Eu erguerei o cálice do Senhor, Deus da minha salvação. Oferecerei o meu sacrifício. Sim, o Senhor une ao seu o nosso sacrifício e nos torna sacerdotes consigo. Participamos do único sacerdócio de Cristo em caráter comum, no batismo, portanto, um sacerdócio batismal, e Deus nos faz, em seu Filho, um povo sacerdotal, um povo de sacerdotes. Sim, tu és sacerdotisa. Sim, tu és sacerdote. Dentre os sacerdotes batismais, o Senhor escolherá e enviará consagrados sacerdotes ministeriais, que os empenhará de modo muito mais intenso no ministério salvífico de Cristo através dos 3 graus da ordem sacerdotal, do ministério do sacramento da ordem, como diáconos, transitórios ou permanentes, casados, como presbíteros ou como episcopos, bispos, de modo que teremos sempre o exercício do ministério salvífico de Cristo através destes homens que o Senhor escolhe e os coloca à frente de nossas comunidades. Vai à frente o bom pastor e o rebanho, que o segue à sua voz. Nós também fomos feitos profetas, porque a palavra de Deus encontra em nossa voz e em nossa vida o seu veículo. A palavra de Deus chega, alcança e infunde pelo Espírito Santo a fé que comporta. Quem ouve a palavra acaba acreditando na credibilidade da palavra de Deus através da voz e da vida de alguém. Portanto, a fé entra pelos olhos e pelos ouvidos. Se a palavra é o veículo, então os olhos e os ouvidos são as entradas do testemunho. É aí que há o processo, como que num método orgânico, de forma que o que é ouvido se torna encarnado. A palavra se faz carne e habita no meio de nós, habita na vida do ouvinte. Portanto, ouvir a palavra não é somente uma atitude orgânica, sensorial. Ouvir a palavra é um processo místico. Eis porque convidamos nossa gente a desligar o celular ou deixá-lo fora do uso durante as celebrações, para que nada nos perturbe neste método místico de ouvir a palavra de Deus. Pedimos a todos que se comportem de modo concentrado e ajudemos até as crianças, para que elas também se habituem desde cedo a ouvir a palavra de Deus, a ouvir concentradamente a palavra de Deus. Se os pais soltam as crianças pela igreja, talvez para atrair ao olhar dos outros,
não fazem um bom serviço. Nada contra, mas fazem um desserviço a todos os demais porque promovem a distração e impedem a concentração. Para ouvir, nós precisamos nos concentrar naquele que fala. E Jesus fala através do leitor, da leitura que está sendo feita do ambão da palavra, onde a palavra de Deus é proclamada. Portanto, nem celular para ler e acompanhar a leitura, nem folheto, nem Bíblia, nem liturgia diária, nada nos impeça de ver e ouvir. Estas são as portas de entrada daquela fé que a palavra traz. Deu para entender? Se a palavra é o veículo da fé, as portas de entrada na fé em nós são os olhos e os ouvidos. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como faz bem ver um bom testemunho de vida. A voz e a vida são os veículos. Os olhos e os ouvidos são as entradas. Boas-vindas a Cristo, sacerdote, profeta e pastor, que entra em nós e com seu Espírito promove a resposta da fé, como acabamos de ouvir na primeira leitura, no testemunho dado por Lucas no dia de Pentecostes, a partir da pregação querigmática de São Pedro. O salmo responsorial na liturgia é a resposta, a palavra de Deus, do povo que foi feito, também no batismo, pastores, sacerdotes para oferecer sacrifícios, profetas para acolherem e veicularem a palavra de Deus com a voz e a vida, e por fim, pastores. A pastoralidade é a transformação da vida, é a conversão da vida. Por isso todos nós, como disse o documento de Aparecida, precisamos de empreender uma conversão pastoral. Converter-nos, saindo da raia do pecado, passando para o caminho da graça, do seguimento, do serviço. O pastor, então, é um servo, é um diácono, que promove a cultura diaconal entre nós, a cultura do serviço, a cultura da pergunta engatilhada na nossa conversa, que nos faz dizer uns aos outros: em que eu posso ajudar? Isso gera gentileza, gera fraternidade, gera paz, gera compromisso, presença garantida. Fora da pastoralidade ou não exercendo a nossa pastoralidade, nos ausentamos, silenciamos, nos omitimos, pecamos. Sim, quem sabe até presentes, mas mumificados, inertes, endurecidos, não participativos. E isto é triste. Isto sufoca e engaveta os dons que o Senhor colocou em nossas vidas, porque o Senhor nos capacita pelo batismo para o exercício da nossa pastoralidade. Ninguém veio ao mundo desprovido do dom de ser pastor. Fixemos e alegremo-nos por esta qualidade que hoje vai em evidência, luminosa em nossa vida e na meditação da palavra que estamos fazendo hoje, Domingo do Bom Pastor. O Senhor nos dotou da capacidade de sermos pastores. A pastoralidade não é apenas um título teológico que brota do batismo. A pastoralidade é a ação do Espírito em nós que, já tendo nos levado à pergunta o que devemos fazer, nos fez passar pela transformação metanóica de conversão dada pela fé batismal e agora nos empenha na comunidade, nos arranca do sofá, nos tira do bom conforto, nos coloca a vida em risco até para oferecer um pouco de presença solidária, de caridade operacional, de compromisso, de presença amiga, de paz, de promoção da boa cultura, do melhor, do bem.
da vida plena. A pastoral da criança, a pastoral catequética, a pastoral da juventude, a pastoral da família, a pastoral litúrgica, a pastoral do dízimo, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral com todas as realidades sociais, a pastoral da terra, a pastoral social da pesca, a pastoral ecológica, a pastoral da pessoa portadora do vírus HIV, pastoral da AIDS, como se diz inadequadamente, a pastoral da saúde. Todas as realidades pastorais empenham o nosso ser pastores e pastoras do povo de Deus. Deus tem um povo profético, sacerdotal e pastoral em nós, em cada um de nós, em nós juntos. Que Deus seja bem servido. Eu sou pastor. Eu devo ser como Jesus, um bom pastor. Eu sou pastor. Devo dar a minha vida também por aqueles que o Senhor me confia como seu rebanho. O rebanho é dele, e do seu povo o Senhor me confia e me envia como bom pastor. A todos bom domingo, um domingo pastoral, domingo para fazer o bem, para amar com o coração de Jesus, amar com o coração do bom pastor que dá vida plena ao seu rebanho. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça,
seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. A palavra é Jesus Cristo. Estamos ouvindo a palavra juntos. Sim, a palavra do bom pastor. E na etapa anterior do nosso programa, nós comentamos a nossa pastoralidade que brota do batismo em nome de Jesus. Vamos ouvir então, antes da segunda leitura ainda, neste bloco, e rezar com prazer o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, um poema doce, que entra em nossa mente pelos ouvidos e vai ao coração, brota do coração agradecido e reconhecido, identificado, e sai de nossa boca para louvar o bom pastor, Jesus ressuscitado. Aleluia! Vamos então deixar o coração cantar a nossa pastoralidade na pastoralidade de Jesus, o bom pastor. Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Primeira estrofe. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Refrão. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda estrofe. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Refrão. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Terceira estrofe. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Refrão. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Quarta estrofe. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Refrão. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. E assim, passamos agora a ouvir a segunda leitura da Santa Missa deste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado,
não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que te parece? A mim, este texto é uma versão no Novo Testamento do mesmo texto de Isaías, no capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12, o quarto poema do servo sofredor de Javé. Umas palavras transluzem as outras. Colocam de novo aos nossos ouvidos a leitura que ouvimos na Sexta-feira Santa, quando celebrávamos a paixão e morte do nosso Redentor, o bom pastor Jesus. São Pedro, então, que também esteve já na primeira leitura, no discurso do dia de Pentecostes, aqui suaviza a sua comunidade sofrida, estimulando-a a que não desperdice o seu sofrimento, a prova de sua fé. O Senhor nos chamou para que uma certa suportação paciente do sofrimento acabe por contribuir para o crescimento do seu reino entre nós. Isto nos torna agradáveis diante de Deus. Aqui, o exercício do ministério sacerdotal. Nós uniremos nossas dores, angústias, sofrimentos quaisquer, todos, à cruz de Cristo, ao servo sofredor de Javé. Não desperdice suas dores. Dores são caras, dores salvam também. Salvifici Dolores foi o documento, a carta apostólica bela, que deve ser lida sempre, de São João Paulo II, em 1987. Salvifici Dolores, a dor que salva, em Cristo e em nós, é um presente para o mundo. Como posso melhorar o mundo, o planeta, a casa comum, oferecendo ao Senhor e suportando com paciência as minhas dores? Sim, estamos num tempo em que ninguém suporta mais nada, num tempo de frangalhos. Não temos mais almas robustas. Tu deves ter a tua, preservada, capaz de suportação, capaz de assimilação daquela oferta preciosa e robusta e bela a oferecê-la a Deus, tua dor, teu sofrimento, tua saudade, tuas lágrimas. Para ti que estás com depressão, para ti que tens dores cancerígenas, para ti que tens a luta cotidiana do diabetes, para ti que tens uma angústia de um grande sofrimento em meio a tamanha escassez de recursos, de dinheiro, de amigos, para ti que estás desolada, isolado ou abandonado, para ti que te sentes sozinho, sozinha, nós estamos contigo. Este programa traga acalento, companhia, comunhão ao teu coração e à tua mente. Estamos juntos, tu não estás sozinho. Para ti vai esta palavra. Tu te tornas agradável diante de Deus, não porque sofres, mas por causa da suportação paciente e da oferta do teu sacrifício àquele que sabe valorizá-lo. Tu foste chamado a isso, porque também Cristo Jesus, o Filho de Deus,
sofreu por nós. Nos deixou o seu exemplo para que fosse seguido. Ele não cometeu pecado nenhum, não mentiu, não se corrompeu. O Senhor não pecou. Foi injuriado e não retribuiu a injúria. Foi atormentado e torturado e não ameaçou ninguém, porque ele colocava a sua causa nas mãos de Deus, daquele que julga com justiça. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Na cruz ele carregou os nossos pecados no próprio corpo dele. E nós fomos curados pelos seus sofrimentos. Por suas feridas nós fomos curados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, como ovelhas sem pastor. Mas agora nós voltamos e encontramos Jesus, o pastor e guarda de nossas vidas. Não vamos desperdiçar, não vamos perder esta volta para casa. O coração de Jesus, o coração do bom pastor, é a nossa residência, é a nossa morada, é o reino de Deus. É daqui que partimos de Cristo, para espalhar por toda parte com nosso compromisso a justiça, a verdade, a caridade, a fraternidade, o compromisso de dar a vida pelos outros, de combater todo o mal, todo o pecado, de sermos irmãos e irmãs que se amam, se respeitam e se constroem mutuamente. Que a vida do bom pastor, dada a nós, contagie a todos de quem esperamos vida e não guerra, morte, tristeza, corrupção e prostituição por dinheiro e por poder. Que a vida do diabo desapareça, que a vida divina prevaleça, que a morte se acabe, que a vida em abundância seja a nota permanente de nossa canção de louvor. Cristo ressuscitou, aleluia. Ressuscitou o bom pastor, aleluia. Vamos ouvir a boa música católica para que daqui a pouquinho ouçamos o Evangelho de nossa salvação. Bom domingo. A palavra é Jesus Cristo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, a 26 de abril de 2026. E louvamos ao Senhor porque chegamos praticamente ao último domingo deste mês tão bonito que nos coloca em contato com as realidades do ressuscitado. Nós viveremos a última semana deste mês e já nos preparamos para o mês de Maria, o mês de maio, o belo mês de homenagens à Nossa Mãe do Céu. Prepare o mês de maio na sua comunidade. Organize as equipes de homenagens à Virgem Maria. Organize a imagem, o andor, as peregrinações, de casa em casa, a oração do terço, a escuta da palavra de Deus, a evangelização com Maria, a boa pastora que nos leva a sermos pastores, evangelizadores. Não perca a ocasião que o mês de maio nos oferece. Em nossa Diocese de Bragança, a Diocese consagrada à Virgem do Rosário, nós temos então a graça de evangelizar rezando, sorrindo, tomando cafezinho, entrando nas casas, fazendo fraternidade, levando aquele que veio morar entre nós. Abra as portas a Cristo, abra as portas a Maria Santíssima. Pegue o terço, pegue o rosário na mão, vamos rezá-lo, vamos contemplar os mistérios da nossa redenção. Estamos na casa da Mãe, a Virgem do Rosário, nossa Mãe padroeira, ilumine nosso mês de maio que vem aí. Estamos vivendo, começando hoje, a última semana do mês de abril, louvando com um aleluia solene e sonoro a nosso Senhor, o bom pastor, por ter nos trazido até aqui, conduzidos por sua mão de bom pastor. Louvamos a Virgem Maria, nossa Mãe Divina Pastora, por ter nos acompanhado com Maria, a melhor companhia, desde o nosso nascimento até aqui. A Virgem Maria, nossa guardiã, nos proteja, nos prepare, nos empenhe e nos inspire. A todos, bom domingo do bom pastor. Vamos ouvir então o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos ouvindo o capítulo 10 do Evangelho de João, que o próprio ritmo do ano litúrgico, na tripartite, o divide para que nos anos A, B e C possamos ouvi-lo na grandeza desta construção maravilhosa que traz este título cristológico, Jesus Cristo, o bom pastor, aos nossos ouvidos e às nossas almas, mas também às nossas vidas e missão, em que comungamos e participamos
da missão salvífica do bom pastor. São João diz que Jesus contou uma parábola aos discípulos. Disse que há um redil, um curral, que tem uma porta, pela qual entra o pastor. Mas há também algo estranho, um penetra, alguém que sobe por outro lugar. Ele escala a cerca do redil, do curral, para entrar por outro lugar. O pastor entra pela porta porque ele mesmo é a porta das ovelhas, e na segunda parte da parábola, na sua explicação, Jesus se intitula, assume o lugar das imagens. O que antes era a imagem, agora é a pessoa. Jesus é a porta das ovelhas e Jesus é o pastor das ovelhas. Estamos então, nestes primeiros 10 versículos do capítulo 10, diante de uma cola, um copia e cola entre a imagem e a realidade. Jesus, que conta a parábola, é a parábola. Ele é a parábola vivente. E nos coloca para dentro desta página como seu rebanho, como alguém que está dentro do rebanho, que entra e que sai, que ouve a voz do bom pastor. A palavra voz é repetida por 3 vezes e o verbo escutar a sua voz por outras 3. As ovelhas escutam e conhecem a voz do bom pastor. Não vão atrás do ladrão que também chama. Chama para roubar, matar e ferir. O ladrão é o mercenário. Ele quer vender as ovelhas. O ladrão quer tirar a vida das ovelhas. O pastor dá para elas a vida plena, a vida em abundância. Jesus é o bom pastor. Quem quiser seguir Jesus se tornará também pastor capaz de dar a vida, guardar, cuidar das ovelhas. Quem ultimamente promoveu a morte até tentou, de uma forma midiática, mimética e escandalosa, dar-se imagem de um pastor que curava e que, na verdade, revelava toda a podridão do poder que não somente esta pessoa é hoje a imagem planetária, mas também é capaz de irradiar ódio, morte e injustiça em todos os que o apreciam. Não, nós deploramos a qualquer tentativa de uma imitação pérfida, injuriosa e desrespeitosa ao Senhor Jesus Cristo. Nós promovemos o pastor verdadeiro, que dá a vida, que promove a paz e que, portanto, encontra em nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, a expressão mais bela, serena e segura da promoção da paz e da vida do nosso povo e do mundo inteiro, e entre as diversas religiões, na promoção da paz e da harmonia, da convivência respeitosa, entrando inclusive em ambientes islâmicos e de todas as outras religiões tribais, na África, como fez e concluiu nesta semana a sua visita pastoral, a Argélia, aos Camarões, a Angola e a Guiné Equatorial, uma semana de convivência com o seu povo como bom pastor. Dar a vida. Só ganha a vida quem der a vida. Quem tira a vida das pessoas vai morrer, vai desaparecer, nunca mais será lembrado, nunca mais será nomeado. Quem dá a vida é Jesus Cristo. Quem dá a vida é o discípulo de Jesus que ouve a sua voz e com ele se compromete para dar a vida nas pequenas coisas. Estes serão lembrados, os nossos coordenadores, os nossos dizimistas, os nossos catequistas. Estes jamais serão esquecidos das nossas vidas, porque eles deram a sua vida, eles plasmaram a sua vida na nossa, eles ficaram conosco, eles moraram entre nós, suaram a camisa com a gente. Eles partilharam até o seu prato,
partilharam sua comida, seu dinheiro, sua pobreza. Aqueles que têm dinheiro e fazem do dinheiro seu Deus nunca estão saciados, estão doentes, estão mortos e querem tirar a vida dos outros. Se tornam agentes cancerígenos que, mortos, neoplásicos, se ampliam sobre os outros para matá-los, arrancando a vida pelos tributos, pelo desprezo, pelo descaso e ainda fazendo de todos plateia que bate palma para maluco. Num escárnio, numa vergonha que o nosso povo não merece. Nós queremos governantes que deem a vida, governantes que tirem a vida, que apreciem o ódio, que apreciem todo tipo de abuso e despropósito sobre a nossa vida. Nunca mais, nunca mais, nunca mais serão eleitos, nunca mais serão votados, nunca mais comparecerão como maus pastores, falsos pastores. Nós queremos bons pastores. Precisamos de bons pastores, de gente que prova que é capaz de dar a vida e não de desprezar, desrespeitar, tirar a vida do nosso povo. Promovamos uma pastoral vocacional entre os nossos jovens, adolescentes, para meninos e meninas que vão ser o futuro do nosso país e da nossa igreja. Rapazes que se tornarão diáconos, presbíteros, bispos, meninas que se tornarão religiosas, servidoras, felizes, sorridentes, sinais escatológicos da vida futura e feliz, na eternidade, no paraíso, no céu, trazendo e antecipando o céu já na nossa história, fazendo da nossa história história da salvação, da alegria e da missão. A todos os nossos pastores e pastoras, os verdadeiros pastores, nosso aplauso, nossa comunhão, nosso respeito e oração. Aos maus pastores, aos assassinos, mentirosos e ladrões, aos assaltantes do mundo, das famílias e das comunidades, não. Nosso pedido de convertam-se, convertei-vos para vos tornardes bons pastores. Não suportamos mais, não queremos mais, não aprovaremos mais, não votaremos mais em assaltantes, ladrões e criminosos que vêm disfarçados de bons pastores e de bons governantes para tirar a vida do nosso povo, iludindo com mentiras, com propagandas enganosas a nossa gente. Promovamos a cultura da boa vocação pastoral. Promovamos a conversão pastoral. Oremos por nossos bons pastores para que se mantenham cada vez mais numa fidelidade criativa, dando vida plena de si para os outros, a vida que Cristo lhes deu, que passa por meio deles para todo o seu povo. A todos os nossos irmãos e irmãs, rebanho santo de Cristo, um feliz domingo. E que a graça do bom pastor que dá sua vida na Eucaristia encha de graça e de vida a nossa tão pobre vida, carente de tudo e de Deus. Bom domingo. O bom pastor enche a nossa vida da sua vida plena. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei.